Estrela FM, música e informação sob medida. Neste 15 de novembro, a República Brasileira completa 133 anos. Em 1889, a monarquia chegou ao fim e a era republicana teve início no Brasil, instaurando o regime presidencialista. Para entender melhor como se deu essa transição, eu conversei com um coronel veterano da Polícia Militar e doutor em História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, Luiz Eduardo Pesce de Arruda. De acordo com ele, o regime monárquico de Dom Pedro II começou a entrar em decadência logo após o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, o que resultou da incapacidade da monarquia de atender aos interesses e às demandas da sociedade brasileira. A Guerra do Paraguai foi muito significativa, porque os militares esperavam uma tensão maior do Império quando voltaram da guerra. Foi uma guerra muito cruel, não tanto pelos combates que foram cruéis, mas pelas condições em que os militares combateram. Terreno alagadiço, muita doença, muita febre, terreno pantanoso, né? O inimigo aguerrido, a chamada Guerra da Tríplice Aliança, né? E isso tudo fez com que, quando os militares voltaram, muitos deles não voltaram vivos, outros voltaram com sequelas da guerra e tal, eles achavam que fossem receber uma atenção maior e não receberam, né? E isso acabou gerando uma série de crises, com interferência dos ministérios dentro da Força Armada, e isso acabou incompatibilizando as Forças Armadas, principalmente o Exército, com a monarquia. E o trabalho que estava sendo feito na Escola Militar, por instrutores da Escola Militar, eu destacaria aí o Benjamin Constant, que era um republicano apaixonado, ele era positivista, né, ele era seguidor das ideias de Augusto Comte, que na época circulavam muito pela Europa, principalmente pela França, chamada religião da ciência, né? Religião do saber, que era uma ideia de transformar o mundo a partir da ciência, que naquele momento estava explodindo, né? A ciência na medicina, a ciência na astronomia, a ciência na física, a ciência na eletricidade, na engenharia, todas as áreas da ciência estavam explodindo. Então, quer dizer, essa conjunção de fatos acabou conduzindo a um processo republicano, principalmente porque depois de 1888 o Império começou a perder apoio dos seus tradicionais apoiadores, que eram os senhores escravizados, que aí com a libertação deixaram de oferecer esse apoio histórico à monarquia. De um lado, militares descontentes e, de outro, civis insatisfeitos acabaram se unindo no movimento que derrubou a monarquia e expulsou a família real do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do Exército Brasileiro, foi o escolhido para liderar o grupo de militares que preparavam o levante. À época, o marechal estava doente e, para convencê-lo a liderar, os militares ocultaram dele que o objetivo principal do movimento era derrubar a monarquia, especialmente pelo fato de que o marechal era amigo do então imperador Dom Pedro II. Em 10 de novembro, os militares se reuniram com Deodoro para convencê-lo a tomar participação no movimento. Nos dias seguintes, os boatos de que uma conspiração estava em curso começaram a ganhar força. E no dia 14, informações falsas sobre a monarquia começaram a ser anunciadas em público, com o objetivo de arregimentar apoiadores. Então, no dia 15 de novembro, Deodoro liderou uma força até o quartel-general, localizado no Campo do Santana, no centro do Rio de Janeiro, e exigiu a demissão do Visconde de Ouro Preto, da presidência do gabinete ministerial. O Visconde se demitiu e foi preso por ordem de Deodoro da Fonseca. Entretanto, o marechal estava à espera de que o imperador fosse organizar um novo gabinete e, por isso, deu vivas a Dom Pedro II e então retornou para seu domicílio. A derrubada do gabinete não colocou fim aos acontecimentos do dia 15 e as negociações políticas seguiram. Na casa do marechal, vários políticos insistiram para que ele assinasse um documento declarando a extinção da monarquia. Alegavam que o imperador iria nomear o político Silveira Martins, antigo desafeto de Deodoro, no lugar do Visconde de Ouro Preto. E assim os republicanos conseguiram a assinatura e no fim do dia a república foi anunciada pelo vereador José do Patrocínio em uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Durante essa sucessão de acontecimentos, foi organizada uma tentativa de resistência sob a liderança de André Rebouças e Conde d'Eu, marido da princesa Isabel, mas fracassou. O imperador Dom Pedro II, temendo uma guerra civil,
permaneceu crente de que a situação seria facilmente resolvida, mas não foi assim que aconteceu. Um governo provisório foi formado, o Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado como presidente do Brasil e outros envolvidos com o golpe assumiram pastas importantes no governo. E assim começou a República, com várias fake news, ou melhor, com muita desinformação e boato. É isso mesmo, professor? O Marechal Deodoro, ele era amigo pessoal do imperador. Ele tinha uma veneração pelo imperador. Tanto que ele não queria nem falar pessoalmente com o imperador. Eu não sou capaz de magoar o imperador. Né? Então, na verdade, é bastante dúbia a ideia dele desejar fazer a República naquele momento. Mas houve realmente uma notícia falsa que foi plantada para ele, que foi o seguinte: ele teve uma disputa por uma moça, quando ele era jovem, no Rio Grande do Sul. O rapaz que disputou com ele se tornou um político importante no Império também. E aí, quando eles, naqueles momentos decisivos, disseram que o imperador ia nomear esse inimigo dele como chefe de gabinete, para substituir o Visconde de Ouro Preto. E aquilo foi para ele, assim, foi uma explosão de fúria, né? Que mexeu com o sentimento pessoal, o que era mentira. Então, o fake news já havia, foram mexer exatamente com aquilo que fazia com que os brilhos dele se aflorassem, né? E aí, no final, ele acabou destituindo, né? Era o primeiro-ministro, que a gente pode dizer, chefe de gabinete, isso mesmo? Era o chefe de gabinete dos ministros. Seria como o primeiro-ministro, era o chefe do parlamento brasileiro, né? Que era o Visconde de Ouro Preto. Isso, Visconde de Ouro Preto. Ele destitui, mas achando que Dom Pedro deveria colocar outra pessoa no lugar, né? Seria uma troca de gabinete. Aí os fatos se precipitam, imediatamente uma comissão comparece ao palácio. O Dom Pedro estava voltando de Petrópolis, em razão da crise. Tinha havido um baile poucos dias antes, na chamada Ilha Fiscal, um baile em homenagem à tripulação de um cruzador chileno que estava ancorado no Porto do Rio de Janeiro, e foi assim uma festa de arromba, né, que aconteceu na Ilha Fiscal. Praticamente foi a festa que selou o fim do Império, né? É verdade. O que acontece? Quando os fatos dão a perceber, já havia uma comissão entregando uma carta ao imperador, dizendo que ele seria exilado nas próximas 24 horas, com a família imperial, seria banido do Brasil. Mas os fatos se precipitaram realmente. E Deodoro não teve controle de todos os fatos. E Dom Pedro, também de uma certa maneira, não poderia tomar nenhuma reação naquele momento, né? Estava bem doente. Né? E ele realmente era um pacifista, ele não queria sangue no Brasil. Né? Ele não queria que houvesse derramamento de sangue. Se ele tivesse promovido uma tentativa de resistência, dificilmente o Império não cairia, mas teria havido muito sangue no Brasil, né? E até algumas tentativas de resistência, assim, chegaram a ser organizadas, ou não? Quem tentou oferecer resistência pessoal foi o Visconde de Ouro Preto, que acabou ferido. Agora, o que acontece? A consolidação do modelo republicano vai levar anos. Ele praticamente vai se selar só na Revolta da Vacina, em 1904. Então, muitos anos depois. Canudos, por exemplo, do terror que se apossou do país quando houve o episódio de Canudos, e que levou uma repressão brutal. Temos que lembrar que Canudos morreram 5 mil militares e policiais e 20 mil sertanejos. Foi muito brutal. Né? Então, mas qual era o mote principal? É que havia assessores militares de governos estrangeiros tentando reedificar a monarquia no Brasil, tentando fazer um retorno do Brasil ao modelo monárquico, considerando que as relações familiares e pessoais de Dom Pedro entre as cortes europeias era muito forte, ele era muito respeitado. Não só lá, ele era respeitado nos Estados Unidos, por exemplo. Ele chegou a ser votado como presidente americano. Os americanos votaram nele presidente. Não ganhou, mas recebeu muito voto. Então, ele era uma pessoa muito querida, muito respeitada. Então, havia essa preocupação de que houvesse um contragolpe monárquico. Canudos foi o grande incógnita disso. Por quê? Porque Canudos houve uma primeira expedição policial que foi expulsa de lá. Houve uma segunda expedição, já liderada por um major do exército, Major Febrônio de Brito, e que foi expulsa com perdas, e eles perderam todo o armamento, munição, alimentos, remédios, perderam tudo para os sertanejos. E depois eles organizaram a terceira expedição, que era comandada pelo coronel Antônio Moreira César, que além de ser um florianista fanático, ele era um defensor de um regime forte, de uma república forte, ele era o autor do Manual de Infantaria do Exército Brasileiro. Ele era, portanto, o escrito dele sobre combate de infantaria era a base de treinamento de todo o Exército Brasileiro. Ele vai a Canudos e lá ele é morto. Né? A expedição dele é dizimada em Canudos.
Então as pessoas falam, não é possível que um coronel como Moreira César, que tinha um histórico de combate, ele era chamado de degolador, porque ele liderou forças do Exército quando houve a Revolução Federalista, e em que a punição aplicada era chamada gravata vermelha, que cortava a cabeça dos inimigos, mas isso foi feito lado a lado, não foi um fato de um lado só. E então disseram, como? Esse um cara com a experiência de combate dele, com o conhecimento teórico que ele tem, foi derrotado vergonhosamente em Canudos, é porque tem alguém assessorando o conselheiro. Deve ter conselheiro militar europeu assessorando. Então, isso acabou levando um pânico ao país. Mais fake news aí, hein? A quarta expedição que realmente dizimou Canudos. Mais desinformação aí, né? Mais desinformação. Imagina o que era o Brasil. O Brasil não se conhecia. Parte do Brasil falava tupi. Aliás, até o início do século XX. Se você considerar, por exemplo, que o primeiro chefe de Estado brasileiro a sobrevoar a ilha do Marajó, a ilha do Bananal, e ver comunidades indígenas em estado de contato intermitente ainda com a civilização europeia, ou que esteve em Canudos foi o Getúlio Vargas, nos anos 40. Nossa, realmente. O Brasil era desconhecido, o Brasil não se conhecia. A gente pode dizer que é uma nação jovem mesmo, né? É uma nação jovem, né? É verdade. Tanto que é o grande desafio, né? Já que a gente está falando agora de Brasil, sim. Nós tivemos durante séculos o desafio de se conhecer como nação, de se entender como nação. Esse desafio aparentemente foi passado, porque a despeito do Brasil falar 180 línguas, nós fora as línguas que morreram, que sumiram, como o Paiaguá, por exemplo, que sumiu, nós temos uma língua nacional que une o Brasil do Oiapoque ao Chuí, que é o português. Né? Então, em qualquer comunidade, por mais do sítio que seja, pelo menos um membro da comunidade compreende português. É verdade. E agora o problema nosso já não é mais entender o Brasil como uma nação una. O problema do Brasil é entender o nosso papel na transcendência. O que significa isso? Que nós não somos donos do Brasil. Sim. Nós somos apenas passageiros da história. Nós recebemos um país enorme, um país rico, um país com uma população mesclada, um país onde se praticam várias religiões, as pessoas são livres para praticar a religião que quiser, não há guerra religiosa no país. E com tudo isso, o que nós vamos deixar para quem vier depois de nós? Ou seja, o compromisso da nossa geração, o que vem para quem vier depois? Os netos dos netos dos nossos netos. Que natureza nós vamos deixar para eles, que água nós vamos deixar para eles, que cidade nós vamos deixar, que mobilidade, que ar. Esse é o grande desafio da nossa geração. É a transcendência, não é mais a unidade nacional. É verdade, já passamos essa parte da unidade agora para outro patamar, né? A transcendência. Quer dizer, nós recebemos o que nós vamos deixar. Porque há pessoas que lidam com o país como se fosse dele. Então a pessoa devasta a natureza, a pessoa bate floresta, a pessoa assoreia rio, como se o país fosse dele. Não é. É verdade. Ele recebeu e tem que passar para frente. Certo. E uma curiosidade, né? Que o governo provisório previa um referendo, né? Para que a população escolhesse entre regime monárquico, parlamentarista ou república, né? Isso só aconteceu 103 anos depois, né? Tivemos isso na pós-constituinte de 88, né? Isso. Pós-constituição de 88. Agora, houve há que se considerar que a monarquia entrou muito assimétrica no processo. Primeiro que havia uma grande dúvida sobre quem seria o chefe da Casa Imperial. Havia uma disputa entre herdeiros da família imperial, então não havia uma figura única, uma figura humana que corporificasse o sentido da monarquia. Porque uma casa dizia que era dele a herança, outra dizia que era do outro. Quer dizer, se bem a monarquia se entendeu nesse plebiscito, como é que é possível que o país escolha um regime que nem sabe quem vai ser o rei? É verdade. Então houve um erro de comunicação grave aí. Eu creio que os monarquistas que são ativos, né, e é um direito, faz parte das possibilidades do país, pensar em modelos políticos, desde que sejam democráticos, né? Isso. Eu creio que eles têm aprendido a lição. E se for para qualquer campanha, para qualquer divulgação, tem que ter uma figura central que encarne a figura do rei. Até porque, exatamente, a monarquia é isso. A monarquia ela é uma corporificação do Estado. O rei, ele corporifica o Estado. Ou a rainha, né? Corporifica o Estado. E aí, de uma certa maneira, mostrou também que a República conseguiu, então, né, se estruturar no Brasil, né? Pois é. Um modelo que, como dizia Winston Churchill, né, com todas as falhas, não há nenhum regime melhor que o regime democrático. No caso republicano, ele se mostrou sólido o suficiente para resistir a esse teste, né? E só para terminar a parte da República, a gente pode dizer que a proclamação foi um golpe? Como que se define isso? Houve sobre o conceito da Hannah Arendt, uma revolução, ela traz mudanças sociais, econômicas,
muito profundas, né? Sim. Na qualidade de historiador, eu não gosto de usar termos moldados que possam ter outra conotação que a gente queira aplicar. Eu diria que a República foi um ato que não teve consenso popular quando aconteceu. Ok. E eu gosto muito da frase do José Murilo Carvalho, que é título de um dos livros dele, que não é dele, mas ele busca entre os atores do episódio da República, uma frase que eu gosto muito, que é os bestializados. Nosso querido José Murilo Carvalho, um dos maiores historiadores vivos do país, deu esse título a um livro que aborda exatamente a República, os bestializados. Por quê? Ele falou que o povo ficou bestializado. Como que não tem mais rei? Não, agora qualquer um pode ser. Mas como qualquer um? Seu filho pode ser, por exemplo, não sou da família real. Ou seja, o povo ficou bestializado, o povo não entendeu nada do que aconteceu. Muito interessante isso, né? A gente pensar que o povo brasileiro não sabia o que fazer com aquela... Ele foi apenas espectador naquele momento. Exato, com aquele... Não teve nenhuma participação popular naquele momento. Obrigada, professor, pela entrevista. Ana Paula Zílio, especial para a Rádio Estrela FM.